E agora eu vou mostrar para você o que poucos aqui no Distrito Federal têm coragem de mostrar. Você acha que é só questão de superfaturamento de preços que o BRB comprou ativos superinflacionados do Banco Master? Mas não. O governador Ibanez Rocha está metido até o pescoço nessa crise do Banco Master. E hoje saiu a matéria de que está comprovado que a REAG, que é um fundo de investimento ligado ao Banco Master, são donos de 25% do capital do Banco de Brasília. Como que isso aconteceu? O Conselho de Administração do banco emitiu milhões de ações a essas instituições. Compraram um quarto do banco estatal, deixando um rombo enorme e um prejuízo de mais de 100 milhões logo ali na largada. E não foi só um mero negócio, não. Eles se infiltraram na sala de comando do nosso banco público, do BRB. E hoje o rombo pode estar beirando seus 17 bilhões de reais. Cada dia é um novo absurdo. Então, fica aqui comigo até o final, se inscreva no canal aqui se você ainda não se inscreveu, porque com certeza o algoritmo vai limitar isso aí, se não for amando do chefe aqui, vai ser amando de alguém da internet ou do judiciário. Então, encaminha para aquela pessoa que você sabe que mora no Distrito Federal e que está preocupado com a situação da sua cidade e principalmente com a falta de dinheiro público que nós estamos enfrentando aqui num dos lugares do Brasil que era para ter a melhor condição financeira vindo do Estado, porque recebe, além da arrecadação distrital, recebemos aí do Fundo Constitucional. Já encaminha esse vídeo, pessoal. Já vou colocar aqui na tela as matérias e lembrem-se, aqui é uma continuação do vídeo anterior para não ficar muito extenso e dividir os assuntos. Dividir, mas concatenar as ideias. Falamos aqui do Mendonça, de toda a investigação que ele está avançando, como ele meteu os dois pés na porta, o que é muito bom. Eu já fiquei muito feliz e satisfeito disso ter acontecido. E agora, vocês viram que ele já pediu para o Alcolumbre, aí, me mande todos os documentos que tem aí, na gavetinha aí do Alcolumbre, né? E eu falei isso no vídeo passado. E aí agora, olha o que acontece aqui em Brasília hoje. Master e RIAG são donos de 25% do capital do BRB. Fundos e pessoas ligadas ao Banco Master e à REAG Investimentos compraram 33% das ações preferenciais e 11% das ordinárias do Banco Regional de Brasília, BRB, antes da tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Antes, em julho de 2024, o Conselho de Administração do BRB aprovou um aumento de capital da instituição. Naquela ocasião, o BRB emitiu 124 milhões de ações e passou a ter no mercado 486 milhões de ações. O Grupo Master / RIAG tornou-se dono de 25% do capital do Banco de Brasília. Meses depois, Master e RIAG foram alvos da operação da Polícia Federal e acabaram liquidados pelo Banco Central, deixando um rombo de 50 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito. Esse valor já ultrapassa 51 bilhões. O BRB teve prejuízo de 107 milhões, isso que foi de largada, né? Ao emitir as ações em 2024, porque vendeu os papéis por 8,45, embora valessem 9,95 à época. Para ter uma ideia da força do grupo dentro do BRB, a Teia do Master e da RIAG era a segunda maior acionista do BRB, ficando atrás apenas do governo do Distrito Federal, que detém 48,3% das ações preferenciais e 56% das ações ordinárias. O Will Bank, do conglomerado Master, tornou-se dono de 13,2% das ações preferenciais do BRB. Essa fatia acabou sendo executada pela Mastercard. João Carlos Mansur, fundador da RIAG, comprou 12,2% da participação acionária preferencial e o Bornel Fipe da RIAG é dono de 7,9%. O próprio dono do Master, Daniel Vorcaro, adquiriu ações do BRB por meio da Titan, a holding dele. Mas espera que o negócio vai piorar muito. Então,
Vocês já viram aí que o Master, né, que está com a liquidação decretada, é dono de uma parte do BRB. E aí, veja bem o que está acontecendo aqui em Brasília. Essa matéria que está mais completa, eu digo para vocês, são poucas pessoas aqui que têm coragem de falar e de mostrar o que de fato está acontecendo. Hoje, o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, anunciou que contratou como seu advogado o Cacai. Para quem não se recorda, o Cacai é um grande criminalista aqui em Brasília, muito bem conceituado, ficou famoso por postar uma foto de bermuda lá no Supremo Tribunal Federal e agora, há poucas semanas atrás, rebateu o nepotismo judicial, aquele que eu tenho um projetinho de lei para criminalizar, né, de que a concorrência estaria sendo desleal aqui em Brasília com os escritórios dos parentes ou dos apadrinhados de ministros do Supremo e do STJ. O que ele garantiu que sempre aconteceu aqui em Brasília, mas que agora, como está descarado depois aí das decisões do Supremo, que nós já comentamos em vários editoriais aqui, até ele reclamou. Se um advogado do porte do Cacai, que é um dos maiores do Brasil, está reclamando, quem somos nós, meros mortais e advogados aqui para não reclamar, né? Então ele contratou esse advogado. E eu não estou aqui falando do advogado, que é um fera, sem dúvidas, é um fera da advocacia. Mas é um cara extremamente articulado politicamente. E é aí que entra toda essa questão. Um dos advogados, sem dúvida, mais caros do Brasil. Então, olha aqui, ó, Diário de Ceilândia, eu sigo. Então, quem quiser, tá aqui a matéria. Só estou replicando o que eles disseram. No discurso, cada lado ocupa sua trincheira. Na prática, o poder tem menos pudor. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, escolheu para sua defesa no STJ um dos advogados mais identificados com o campo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome é Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. A informação foi publicada pelo SBT News. Ibanez terá de se defender de uma representação apresentada por partidos de oposição que pedem investigação sobre sua participação em irregularidades envolvendo negociações entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, o BRB. O caso foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e está sob análise para eventual abertura de investigação após remessa à Procuradoria-Geral da República. Cacai integra o grupo Prerrogativas, coletivo de advogados criado durante a Lava Jato, que se notabilizou por criticar a operação em defender garantias constitucionais, tornando-se praticamente identificado com o campo lulista. Não é uma contratação técnica qualquer, é um gesto político. Quando o Ibanez recorre a esse perfil para enfrentar questionamentos no STJ, a mensagem é clara: ideologia serve para o palanque, não para o tribunal. O constrangimento é simbólico. Para quem sustenta discursos de distanciamento do governo federal, contratar um advogado rotulado como aliado de Lula revela que as fronteiras não são muito porosas do que se admite em público. No fim, a polarização é barulho, autopreservação é método. Tem até um comentário aqui, ó, do Luiz de Bergozoni, contratou um excelente criminalista, advogado é profissional, não militante de partido ou posição política. Ele pode ter as opiniões pessoais dele, mas opinião pessoal e trabalho técnico são coisas distintas. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? É uma opinião que está lá no Diário de Ceilândia, no perfil do Instagram. Eu não concordo com essa questão toda de politizar a advocacia, por mais que nós sabemos que o ser humano, o cidadão, tem suas opiniões políticas, o que é normal, mas o que eu quero trazer para vocês é a essência do negócio, mostrar para vocês como concatenar essas informações, essas ideias. Então veja bem, agora que o caldo entornou, o caldo azedou, o Ibanez corre lá e contrata o Cacai. Você se lembra quem era o advogado do Ibanez antes? Não? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fiz uma pesquisazinha rápida porque eu não achei a matéria no Instagram. Então tá aqui, ó. Esse aqui é era o advogado do Cacai. Desculpa, do governador Ibanez. Amigo e advogado Kleber Lopes. E aí, olha só a defesa de quem que o Kleber Lopes assumiu? Do ex-presidente do BRB. E aí, meus amigos, quando a gente começa a ver esse jogo de xadrez acontecendo, a gente vai entendendo
o que está acontecendo aqui em Brasília, principalmente com o ex-presidente do BRB, assim como já aconteceu com várias outras figuras públicas aqui do meio político do Distrito Federal que assumiram uma culpa tremenda, né? Que deveria ser de um coletivo. E aí, ó, ex-presidente do BRB aguarda para prestar novo depoimento à PF. Oitiva de Henrique Costa foi solicitada à delegada Janaína Paluso. Essa matéria tá lá na Agência Brasil, tá, pessoal? A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, aguarda que a Polícia Federal convoque o executivo para um novo depoimento no inquérito que apura fraudes financeiras envolvendo a instituição pública e o Banco Master. Deixa eu mudar aqui para vocês, para ficar melhor para ler. Se bem que eu tava melhor, né? Deixa eu dar um zoom. Agora ficou legal, né, pessoal? Então, ó, segundo o advogado, a defesa do aguarda da Polícia Federal convoca o executivo para um novo depoimento no inquérito, que apura fraudes financeiras envolvendo a instituição pública e o Banco Master. Segundo o advogado Kleber Lopes, o agendamento da oitiva de Costa foi solicitado à delegada federal Janaína Paluso em 30 de dezembro de 2025, dia em que o ex-presidente do BRB e o banqueiro Daniel Vorcaro foram submetidos à acareação no Supremo Tribunal Federal. Determinada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, então relator do inquérito que apura fraudes no Banco Master e a tentativa de compra de ativos do Banco de Vorcaro pelo BRB, a acareação é usada para confrontar diferentes versões de um fato sob investigação. Toffoli deixou a relatoria do processo na semana passada, sendo substituído pelo ministro André Mendonça. Após a audiência realizada no STF, solicitamos à delegada que preside a investigação que fosse designada uma data para o depoimento, já que naquela ocasião o objetivo era apenas esclarecer eventuais contradições, informou o advogado do Executivo em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 18. Só um adendo, pessoal. O advogado Kleber Lopes é também um excelente profissional, de mão cheia, um advogado muito bom, e não é a primeira vez que isso acontece. Ele era advogado do governador Ibanez Rocha, lá na tentativa do golpe da Disney, do golpe Tabajara, que eles estão inventando até hoje para manter Bolsonaro preso e todo mundo. Pois é, o Kleber Lopes que esteve à frente da defesa. E quando o caldo azedou e entornou e disseram fofocas, rumores, boatos de que o governador Ibanez Rocha seria afastado e preso, tudo indica que ele contratou o Cacai para poder articular que ele não fosse preso. Não fofoca, boato, né? E aí agora, coincidentemente, ele contrata o Cacai para atuar no STJ, para poder defender ele nessas acusações que ligam ele ao Banco Master. Porque ao BRB a gente já sabe que tá tudo ligado. Então, se causou prejuízo para o BRB, a gente já sabe quem foi. E coincidentemente, que não tem nada de coincidência, ele designa o advogado dele, né, para poder fazer a defesa do ex-presidente do BRB. Isso não é a primeira vez que acontece. Se a gente reviver outros casos aqui de corrupção do Distrito Federal, vocês vão ver que isso se repete. O modus operandi é o mesmo, tá? Então, aqui, consultada pela reportagem, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o assunto. Costa, Vorcaro e outros acusados foram alvos da chamada Operação Compliance Zero, que a PF deflagrou em novembro de 2025 para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília, BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a 17 bilhões. 17 bilhões. E o governo do DF está sem dinheiro, é o que ele alega. Então, gente, dito isso, eu quero trazer para vocês, para continuarmos a nossa concatenação de ideias, porque não paramos por aí, essa questão aqui, ó, da tentativa de compra pela instituição financeira do Banco Regional de Brasília. Por que que eu quero que você, cidadão do Distrito Federal, não se esqueça disso? Não se esqueça disso. Lembre-se de todos os deputados que apoiaram Ibanez Rocha e o GDF nessa tentativa de compra do BRB, do Master pelo BRB. E olha aqui o que a Vero Notícias trouxe para a gente às 7 horas. A Câmara Legislativa do Distrito Federal arquivou 3 pedidos de impeachment do governador contra Ibanez Rocha.
Os despachos foram assinados pelo presidente da Casa, Wellington Luiz, e publicados nesta sexta-feira. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, favorável ao arquivamento das denúncias apresentadas por PDT, PSOL e Cidadania, relacionadas à aquisição do Banco Master pelo BRB. Em 10 de fevereiro, outro pedido protocolado por um servidor da Secretaria de Educação também já havia sido arquivado. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Você, cidadão do Distrito Federal, se você votar de novo em qualquer candidato que esteja lá de deputado na Câmara Legislativa, eu literalmente não sei mais o que pensar do futuro do DF e qual que é a sua intenção com isso. Porque todos os que estão ali, principalmente, com raríssimas, pouquíssimas exceções lá que lutaram contra essa aquisição do Banco Master, mas a maioria devastadora lá da Câmara Legislativa está ou sendo conivente ou incompetente por não ter conseguido barrar tanta coisa errada que a gente vê acontecendo aqui dentro do nosso Banco Regional de Brasília. Então, fica aqui o meu recado para você do Distrito Federal. Espero que pense bastante, pense bem em tudo isso que está acontecendo. Não é simples, não é nada que acontece todos os dias, em que pese nós estamos anestesiados com tanta coisa que está acontecendo no nosso Brasil. Eu não vou compactuar para isso e doa quem doer, eu vou falar o que eu penso, eu vou trazer minha opinião. Tá aqui todos os comentários aqui na Law Letter também, que aí já foi um pouquinho mais técnica, não trouxe aquela questão toda do Diário de Ceilândia, mas aqui, ó, o governador do Distrito Federal contratou Antônio Alberto Cacá e Carlos, beleza, contratou para poder tentar livrar ele da representação lá que cita supostas fraudes envolvendo o Banco Master e do Banco Regional de Brasília. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou advogado há muitos anos aqui no Distrito Federal, e eu sei muito bem como que as coisas funcionam. Sabe o que vai acontecer agora? Depois que ele foi incluído lá no inquérito do Supremo Tribunal Federal, aí como dinheiro não é um problema para esse pessoal, ele vai atrás de outro advogado que provavelmente tem um bom diálogo com o André Mendonça, porque agora o André Mendonça é o relator. Se mudar a relatoria e voltar para o Dias Toffoli, ele vai atrás de outra pessoa que tem, e assim vai acontecendo. Aí ele vai colocando os advogados para poder defender os seus protegidos, que de protegidos não tem nada. Eu, se estivesse próximo ou vinculado a essa, né, esse ser, eu jamais, eu ia ficar com medo danado, mesmo que eu não tivesse feito nada, porque parece que todo mundo que cola ali tem que assumir uma culpa, né? E aí eu pergunto para vocês, o que será que está levando ou ganhando as pessoas para estarem assumindo tanta culpa? Se você pegar aí os escândalos de corrupção dentro da saúde, dentro do IGES, meu Deus, desde que começou essa questão toda, e eu votei no próprio governador Ibanez, eu votei nele lá atrás, porque eu acreditei que seria algo muito diferente, e realmente foi, até um determinado ponto. Agora, fica aí minha opinião, sem amarra, sem rodeios, eu não recebo verba pública. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, e eu tô aqui para defender o seu direito de dizer a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela. Então, encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas possível, principalmente para os moradores do Distrito Federal, que precisam saber a verdade, sem censura, sem amarras, sem vedações de blogs, de perfis de internet, igual a gente está acostumado a ver aqui em Brasília acontecer diariamente. Então, encaminha para as pessoas poderem ver isso, e para mais informações, vem comigo. Tchau, pessoal. Espero que nós mudemos essa situação terrível que nós estamos passando aqui.